setor fiscal. Bem-vindo. Oi, Bem-vindo ao setor fiscal, Welcome. A primeira coisa que a gente vai falar aqui é sobre o regime tributário. Então, cada empresa tem um regime tributário diferente. Tem o MEI seria o regime tributário menor. Depois, se você quiser, eu te passo esse slide. não aprendo escrevendo, pode falar. Então, tem o MEI, que é o menor, que são essas microempresas, que eles fizeram para regularizar os ambulantes, né? Tem um Simples Nacional, que é onde a gente tem a maior carteira de clientes, e é o melhor regime tributário para as empresas ficar que o imposto é menor, só não é menor do que o MEI. O lucro presumido, que geralmente são empresas que faturam mais de 4 milhões durante os últimos 12 meses, durante o ano. Só que acontece que às vezes, como punição para você não pagar seus impostos, você vai para o lucro presumido, mesmo você não faturando 4 milhões. Pode? Pode. O lucro real, que seria o regime tributário mais complicado para você fazer contabilidade, porque tem que estar tudo certinho, o que entra na empresa, o que sai, o governo fiscaliza tudo. E o lucro arbitrário. O lucro arbitrário é quando tem uma notificação extrajudicial, um processo judicial, que a pessoa não sabe informar quanto ela faturou, quanto ela lucrou, então ele entra nesse lucro arbitrário aqui que o governo vê um valor ali de taxa de imposto para ele pagar. Então, o MEI, né? O MEI, nem todas as atividades de comércio, serviço são autorizadas por MEI. Então, às vezes, um exemplo, eu sou médico, posso ser MEI? Não pode. Eu sou arquiteto, posso ser MEI? Não posso. Sou fisioterapeuta, posso ser MEI? Não posso. Então, são algumas atividades, são atividades, digamos assim, menores. Só que acontece que algumas pessoas, ela tenta pegar uma atividade parecida com o que ela faz e coloca no MEI só para ela não pagar tanto imposto. E ele tem um limite de faturamento, que é de 81 mil anual. Então, se eu ultrapassar esse limite de faturamento, eu sou desenquadrado do MEI. Eu vou para o Simples Nacional. O MEI eu posso assinar a carteira de um funcionário somente. E também eu posso, tipo assim, qual a vantagem dele? Eu contribuo para a aposentadoria com o MEI, né? Eu pagando todo mês ali o MEI, entra como uma contribuição para minha aposentadoria. Só que se eu atrasar um dia a parcela do MEI, não pagar, se eu pagar atrasado com um dia, a contribuição não entra. Só entra se eu pagar em dia. Por exemplo, se eu tiver ali 3 anos de MEI atrasado, for lá pagar esses 3 anos não entra como contando para me aposentar. Você tem um auxílio doença, você tem direito ao auxílio doença e auxílio maternidade com o MEI também. Você abre no MEI. Se você adoecer, você pode dar entrada no INSS. Mas se engravidar também, você recebe auxílio maternidade, mas você tem que estar com as parcelas em dias também. Assim, se tiver muito parcela atrasada, você corre o risco de não conseguir. E ele faz uma declaração anual, que você declara para o governo quanto você ganha, né? Quanto que você ganha durante o ano, quanto que você ganhou durante o ano. Você coloca lá, ganhei 30 mil durante o ano. Agora, se eu declarar que eu recebi mais do que isso aqui, os 81 mil, eu posso ser desenquadrado do MEI e pagar o imposto como se fosse empresa do Simples. E aqui as empresas que a gente tem aqui no MEI não são muitas não, são poucas. E basicamente o que a gente faz é um imposto todo mês do MEI, que é fácil, não é difícil, você entra lá e gera guia. E o MEI hoje tá tendo muito golpe. É muita empresa. Quando você abre o MEI, empresa ligando, falando que você tem que pagar em taxa, a empresa falando que você tem a notificação extrajudicial que você tem que pagar.
E tem muita gente caindo em golpe, pagando coisas que é o certo de você pagar só quando você entra no site do governo e puxa lá. Então tem essa questão aí do MEI. E a empresa do Simples Nacional. A empresa do Simples Nacional é um pouco mais complicada e é o que mais tem aqui na contabilidade pra gente mexer, também para fazer imposto. Aqui é o Simples Nacional, ela se divide em 6 faixas, né? E tem a declaração anual, que é a DEFIS, que é como se fosse uma declaração de imposto de renda de quanto que a empresa faturou durante o ano. E ela paga um imposto chamado DAS, que são esses impostos aqui. São 1, 2, 3, 4, 5 impostos é a soma desses 5 impostos em um imposto só. 5 com esses 6, né? Que são esses aqui, que é contribuição sobre lucro líquido, ICMS, imposto de renda pessoa jurídica, COFINS e PIS. Esse SPP aqui também. Mas vamos mais para frente. O anexo 1, né? Que tem anexo 1, anexo 2, anexo 3, anexo 4 e anexo 6. O anexo 1 são empresas de comércio. O que é uma empresa de comércio? É ela que compra um produto e revende o produto. Ou senão você pode fabricar um produto e vende. É um produto físico, você vende esse produto. Então toda empresa que vende produto, que comercializa produto, é comércio. E aqui tem as faixas. As faixas, que nem aquela que eu te mostrei, lembra? A receita bruta dos últimos 12 meses. Se eu começo com 4%, pagando 4% de imposto. Só que se eu ultrapassar nos últimos 12 meses 180 mil, eu vou para a segunda faixa. Vou pagar 7,30%, que vai até 260 mil. Se eu ultrapassar 260 mil, eu vou para 360 mil, eu vou para a terceira faixa. Assim até chegar na última faixa, que é a sexta faixa, que equivale que eu posso chegar a ter 4 milhões e 800 mil. Eu passando desse valor aqui, eu já sou desenquadrado do Simples. Aí eu vou para o lucro presumido. Uma coisa aqui também, um exemplo, eu estou com 180 mil. Se eu faturar 1 centavo aqui a mais, eu não vou para 7% direto. O aumento ele é gradual. Enquanto eu vou aumentando, por exemplo, se eu aumentei 1% aqui vai para 4,5%. Se eu faturei 200 mil durante os 12 meses, aí vai para um 6%, um 7%, entendeu? Ele vai aumentando aos poucos. Tanto que quando a gente tem que passar para os clientes qual o percentual de imposto que ele está pagando. E não é assim, redondinho, certinho, não. Sempre vai dar 5%, 6%, 7%. Ele só vai dar esse valor aqui se ele ultrapassar 180 mil. Chegou a estranho. Anexo 2 é indústria. São essas. Indústria seria essas empresas que fabricam muito produto, tipo assim, essas de refrigerante ou indústria de imóveis, só que aqui a gente acho que praticamente não tem indústria. Mas é a mesma regra das faixas que eu tinha te explicado anteriormente, só que muda um pouco a alíquota, tá vendo? Que aqui o outro começa com 4%, já é 4,5%, 7,80%, 10%. Essa aqui é o anexo de serviço. Então, você vê que de serviço você já começa com 6%, a alíquota é maior. E os percentuais são maiores também, tá vendo? 6%, 11%, 13%, mas segue a mesma linha dos anexos ali. Quanto mais você fatura, maior o percentual. Esses serviços são pousadas, são algumas questões de serviço prestação de serviço de marcenaria, que às vezes a pessoa faz a restauração de alguma coisa, ou faz um serviço de marceneiro, né? Marcenaria,
Seria essa parte aqui. O anexo 4 é mais voltado para construção civil, para a parte de, tipo, como se fosse assim, de obras, você é empreiteiro de obras, mestre de obra, mais nessa parte de obras que vai esse anexo 4. O anexo 5, ele é o maior percentual, tá vendo? Ele já começa com 15%. Ele é serviços, também é para a área de serviço, só que são serviços assim, médico, dentista, advogado. Aí nessas áreas o imposto é maior que você paga, né? Aqui a gente tem poucas empresas com isso aqui e a maioria não quer ficar nesse aqui, pede para ver alguma atividade, alguma coisa para ficar no anexo 3, que o imposto é menor. E agora a gente vai falar sobre nota fiscal, que é o que você já está tirando, né? Uhum. Ó, o KENAI é o tipo de atividade da empresa. Então, toda empresa tem uma atividade que vem no CNPJ. Ou ela é uma empresa que presta um serviço, ou ela é uma empresa que vende um determinado produto. Uhum. Aí nesse KENAI vai falar que produto que ela vende, qual é a área de produto que ela vende, se é construção civil, se é produto de limpeza, se é produto de comércio em geral, e o serviço que ela presta. Então, às vezes você está com dúvida se a empresa é serviço ou comércio, você olha no CNPJ, no cartão CNPJ. E a empresa também ela pode ser as duas coisas, ela pode prestar um serviço e comercializar um produto, ela pode ser os dois. O CFOP é um código que define, tipo assim, está falando que define não só o imposto, mas o que é aquela nota. Se é uma nota de venda, se é uma nota de devolução, que tem um exemplo, tem nota de venda, tem nota de devolução, tem nota de brinde, tem vários tipos de notas. Então o CFOP ele é um código que define o que aquela nota é, se ela é substituição tributária, e ela define o imposto que você vai pagar e qual o movimento financeiro ali. Por exemplo, se for uma nota de devolução não tem imposto, se for uma nota, então sempre até o estado, ela define até o estado. Quando você foi fazer nota lá, teve isso, né? Uhum. Se for dentro do estado, a empresa dentro do estado é um código, se for fora do estado é outro código. E o NCN, que significa Nomenclatura Comum do Mercosul, é um código que tem em cada produto. Para um exemplo, e ele serve no Mercosul todo, aqui nessa área aqui da América Latina, né? Que é o Mercosul, que faz parte do Mercosul. Aí, então esse código aqui, mesmo que esse produto venha de outro país, pelo código eu sei o que ele é. Eu consulto o código, mesmo que eu não fale um idioma lá, que tá outro nome lá. Então esse código aqui tem as áreas que é bebidas, cervejas, tem um código de refrigerante, tem um código que é para carne, tem um código que é para... E cada código desse também, ele define também a questão da tributação. Que tem produto que é isento, tem produto que não paga imposto, tem produto que paga. Então a gente vai saber por esse código. Então o que acontece? Se você, por exemplo, fazer uma nota, que aconteceu uma vez numa empresa, era uma pizzaria, ele estava emitindo a nota dele num código de baleia. No código estava baleia, como se ele estava vendendo baleia. Aí ele estava vendendo pizza, só que ele botava o código fiscal de baleia. Então pro governo estava como se ele estivesse vendendo baleia. Então ele poderia ser notificado. De onde você está comprando essas baleias para vender? Entendeu? Então é por isso que é importante, que você pode ser notificado por causa de um erro desse. Ó, o ICMS é o pior imposto que tem para você calcular. Lembra que aquele que a gente estava fazendo do Tasca? Ele, cada estado tem um valor. Aqui, tá vendo? Cada estado tem um valor, tá vendo? Aqui na Bahia é 20,5%. Mas você vai ver que tem
Tem estado que tem até 17%, que é bem menor, né? E tem estado que tem até aqui, ó, 22,5%, que é o maior, que é o Pernambuco, que é a maior taxa de imposto que tem. Mas na Bahia antes era 18%. Depois que o governo do Lula entrou, foi para 20,5%. Aumentou 2,5%. E essa tabela é assim, um exemplo. Fora esse imposto que eu pago lá do DAS, que eu te falei, na hora que eu vendo, eu pago imposto na hora que eu compro de outro estado. Então, quando eu vou comprar em outro estado, eles, por exemplo, se eu comprar um telefone para revenda aqui na Bahia, dentro da Bahia, eu não pago esse imposto. Mas se eu comprar em São Paulo, eu já pago esse ICMS na compra. Se eu comprar em outro estado, eu já pago. E como é que define? Você vê que aqui tem o nome origem e aqui destino. Então, a origem do produto é São Paulo. O destino é Bahia. Aí ele faz tipo uma cruzada aqui, ó. Aí vai aqui no 7. Então o que acontece? Lá em São Paulo, a empresa que me vende paga 7%. O restante dos 20,5%, quem paga é a empresa que compra. Então a empresa que compra vai pagar 13,5%. Além dele pagar o produto, ele paga ainda 13,5% do valor da nota. Aí o que acontece? Mas se eu comprar esse mesmo produto aqui no Paraná, ou no Paraná não, na Paraíba, a Paraíba vai pagar 12% e o restante, 8,5%, a empresa que comprou paga. Então, isso aqui é interessante porque a empresa pode ver que, dependendo do estado, ela pode pagar um valor menor de imposto. E esse aqui, 4% é quando é produto importado. Eu só tenho um desconto de 4%. A empresa que me importa paga 4% e eu pago o restante. Mas isso aí é só se você for trabalhar com isso aqui, né? Lucro presumido. Meu Deus do céu. É, porque é muita coisa. Mas você não vai trabalhar com tudo isso não. Só para você ter uma ciência assim do que é. O lucro presumido, ele divide esses impostos aqui, que é o ICMS, que é 20,5%. Agora esse daqui eu pago na venda de cada produto. Eu pago 20,5%. Tem umas reduções, tem umas compensações, mas a taxa é 20,5%. O PIS, que é 0,65%. COFINS, que é 3%. O CSLL é 9%. Só que esse daqui ele e o imposto de renda, pessoa jurídica, é 15%. Mas esses dois aqui, o que é lucro presumido? Um exemplo, eu faturei R$100, ou eu faturei R$100.000. Só que ali tem um cálculo que ele presume que desses R$100 eu lucrei 12%. Então esse valor aqui vai em cima de 12%, de 12 mil. Ou se na presunção lá ele presume que eu lucrei 30%. Então esse valor aqui de 15% vai em cima de 30 mil. A presunção depende do produto que você vende e depende do serviço que você presta. Aí o lucro tá acabando já. O lucro presumido a gente tem que enviar essas declarações aqui todo mês, que é FD Contribuições, FD ICMS, essa aqui é anual, SCF, o MIT e a DCTF Web. Então ele é mais complicado de trabalhar, ele é mais fiscalizado pelo governo e os impostos dele é bem mais alto do que... Lembra que no outro lá, eu mostrei que era só 4%? Olha o tanto de coisa que você paga aqui nesse. Vou ver aqui o percentual, né? Por exemplo, é esse aí? A Veressa deve ser, ou esse aqui é o lucro real. A contabilidade dela deve ser...
Aí, e tem essas declarações aqui que servem para ver se você está pagando o imposto correto. Aí, acabou.